E aí, colegas, aqui é o grupo 3 da disciplina de Laboratório de Estruturas Aeroespaciais e a gente vai falar um pouco sobre as vigas estaticamente indeterminadas. O grupo é composto pelo João Vitor, pelo Pedro Picanço e por mim, Vitória. Bom, para começar, o que é uma viga estaticamente indeterminada? Essas vigas, também conhecidas como vigas hiperestáticas, são aquelas nas quais o número de reações de apoio excede, é superior ao número de equações de equilíbrio do sistema. Esse tipo de viga é diferente das vigas hipostáticas e isoestáticas, que têm número de reações inferior ou igual ao número de equações, respectivamente. Na prática, o resultado disso é que, para resolução, a gente precisa considerar as equações baseadas na deformação da viga também. Um conceito importante quando a gente fala de vigas estaticamente indeterminadas é o de grau de hiperestaticidade. Esse fator é basicamente o número de apoios extras na viga, aqueles em excesso, em relação ao número que é necessário para a gente ter o equilíbrio. Então, como se trata de um valor superior ao que realmente precisa, esse grau indica para a gente quantos apoios a gente pode desconsiderar da viga até ela se tornar isostática, com o número de reações equivalente ao número de equações. E esses apoios a gente chama de redundantes. E a estrutura que a gente obtém depois que a gente elimina esses apoios é chamada de estrutura primária. A estrutura primária, no caso, é a viga isostática. A gente tem alguns tipos de vigas hiperestáticas ou estaticamente indeterminadas. A gente tem a viga engastada e apoiada, que quando a gente analisa o grau de hiperestaticidade, olhando ali as reações dos apoios, a gente faz essa conta rápida de quatro reações menos as 3 equações de equilíbrio e percebe que a gente está lidando com uma viga estaticamente indeterminada de primeiro grau. A escolha da reação redundante, ela varia de caso a caso, quando a gente vai fazer a análise do sistema, e isso impacta na estrutura primária resultante. Então, por exemplo, se a gente olha o nosso sistema e a gente opta por deixar RB como apoio redundante, a gente remove ele da imagem, como nesse primeiro exemplo, e deixa RB atuando como uma força externa. Agora, se a gente opta por classificar MA como reação redundante, a gente faz esse procedimento só que em A. Lembrando sempre que a estrutura primária resultante ela é isostática. A gente também tem o exemplo da viga bem engastada, que está ali apoiada nas duas extremidades. E nesse caso, a gente tem 4 reações, e os 2 momentos, e só 3 equações de equilíbrio. Então, uma viga de terceiro grau e o procedimento para identificar as possíveis, a estrutura primária é o mesmo. Também a gente tem o caso da viga contínua, que nesse caso está sendo representada por uma viga de primeiro grau e o procedimento para a identificação da estrutura primária também é o mesmo. Tá? Agora que a gente já conhece melhor as vigas hiperestáticas, a gente vai falar de alguns métodos para identificar os esforços no sistema de cada viga. A começar pelo método da sobreposição. Esse método ele se baseia no princípio geral de sobreposição da teoria da elasticidade. Em resumo, a gente vai dividir a viga nas suas versões isostática e redundante, entendendo os efeitos isolados e identificando ali as reações do sistema. Aqui a gente tem um breve passo a passo da aplicação desse método. O primeiro consiste em identificar a estrutura primária, escolhendo uma reação redundante e analisando o carregamento na viga com e sem essa redundância. Depois a gente vai calcular as deflexões nos dois casos separadamente e fazer as equações interagirem para formar as equações lineares e viabilizar a determinação das reações e diferentes esforços na viga. Então, dito isso, a gente passa por exemplo. E aí o exemplo que a gente trouxe, é esse, nessa imagem do canto superior direito, é a nossa questão em si, uma viga engastada e apoiada, sujeita a carregamento uniforme. E aí, de acordo com o nosso passo a passo, primeiro a gente identifica quem é a reação redundante para formar a estrutura primária, e nesse caso a gente escolhe a reação RB, e aí a gente começa a considerar o carregamento de forma separada, o carregamento real e redundante, simultaneamente. A gente vai identificar as demais reações de apoio, em função da reação redundante, e isso vai facilitar na identificação lá na frente. Então, a gente passa para o terceiro passo, que é fazer o cálculo das reflexões da viga primária, considerando as reações redundantes e o carregamento em si, o carregamento real separadamente. A gente consegue fazer isso porque a nossa viga primária, lembrando, ela é sempre isostática. Então, considerando o ΔB1 como a deflexão no ponto B com carregamento real e ΔB2 como a deflexão considerando a força redundante, a gente tem essas equações em função de RB. O passo 4 consiste em desenvolver as equações. A gente sabe, pelo princípio geral da sobreposição,
que a soma das deflexões que a gente calculou separadamente no passo 3, elas são iguais às deflexões na nossa viga original, que são nulas ou têm valores conhecidos, e a partir daí a gente obtém as equações lineares, né, com as incógnitas sendo as forças redundantes. Nesse caso, a gente pega as equações para deflexão, soma e iguala a zero, porque a gente sabe que a deflexão real em B é nula. A partir daí, a gente obtém o valor de RB e, consequentemente, a gente cria espaço para identificar os valores das outras reações pelas equações de equilíbrio, seguindo o passo 5. Uma outra forma de determinar as reações dos apoios de uma estrutura elástica estaticamente determinada é pela aplicação do teorema de Castigliano, que diz que a derivada parcial da energia de deformação em relação ao esforço é igual ao deslocamento. O passo a passo começa de forma similar ao método da sobreposição, identificando as reações redundantes, a estrutura primária, e analisando os carregamentos, considerando a força real e a força redundante separadamente. Então, a gente entra no diferencial do método em si, né, que é calcular a energia elástica de deformação U do sistema, considerando o carregamento real e as reações redundantes ao mesmo tempo. Então, a gente deriva essa equação de energia U em relação a cada uma das reações redundantes, igual a zero, ficando com um sistema de equações em número igual aos das reações redundantes. A partir daí, é só realizar os cálculos para determinar os valores de interesse. Vamos passar por um exemplo, né, para fixar melhor. A gente considera essa viga no canto superior direito, né, engaçada e apoiada, sujeito a um carregamento uniforme. O primeiro passo é identificar a estrutura primária e as reações redundantes. Nesse caso, a gente seleciona RB, igual no método anterior. E depois a gente considera os carregamentos real e redundante. Nesse caso, a gente chega nessa equação de equilíbrio, né, que caracteriza o momento fletor a uma distância x da extremidade A, por essa expressão em função de RB. Então, a gente já aplica o teorema, né, e nessa etapa a gente diferencia a equação de energia em relação a RB. Como a gente já tem a equação do momento, a gente pode obter a derivada em relação à força redundante no passo 4 e substituir esse resultado na equação que a gente encontrou no passo 3. A partir daí, é possível resolver a expressão em função de RB, igualando a equação a zero, e fazendo isso a gente consegue identificar o valor da reação redundante RB, igual ao indicado, e também consegue continuar o cálculo para a definição das outras reações, esforços internos e deformações também. Bom, vamos falar agora sobre o método da equação diferencial da linha elástica. Primeiramente, para a realização desse método, precisamos saber o que é uma linha elástica. Ela é a representação do diagrama de um componente estrutural como uma viga. Essa representação geométrica analisa o deslocamento vertical dos pontos do eixo longitudinal desse elemento estudado. Ela é representada por uma equação do segundo grau de segunda ordem. A sua resolução ela consiste basicamente do conjunto de integrações sucessivas, a qual vai se resultar uma função representativa da deflexão V da viga. Para a realização dessa resolução, a gente pode dividi-la em basicamente 6 passos. O primeiro passo, a gente identifica os eixos X na horizontal e Y na vertical da viga. Além disso, a gente expressa as cargas ou os momentos aplicados na viga em função do eixo X. No passo 2, a gente tem a identificação dos pontos de apoio, que podem ser o apoio localizado na extremidade da viga, localizado ao longo do comprimento, com a extremidade fixa e a extremidade livre, que a gente pode ver nas figuras, essas 5 figuras a seguir. Para o passo 3, teremos a identificação das equações de equilíbrio e das condições de contorno. Na figura à esquerda, temos o caso identificado apenas com uma força W distribuída ao longo da viga. Nesse caso da direita, a gente vai encontrar as forças de reações verticais aplicadas em A e em B. Temos o momento em A, por ser uma viga engastada. Sabemos que a X horizontal será nula, pois só temos um carregamento vertical nesse caso. Sabemos também que o somatório dessas forças serão nulas e que será bastante importante nos passos mais à frente. Para a realização do passo 4, faremos um corte na viga para que possamos analisar uma seção do elemento estudado. Assim, faremos o equilíbrio de momentos em relação a C, que vemos a seguir. Temos o momento, a força W em função de x, aplicada na posição 1/2 de x,
temos a reação MA e a reação menos AY aplicada em X. Dessa forma, encontramos essa expressão, que é a nossa linha elástica. Com a somatória dos momentos, que é a nossa linha elástica, isolamos o momento M e substituímos na equação da linha, mostrada na introdução desse método. Após fazer a substituição, faremos duas integrações. Aqui podemos ver as duas integrais que devem se realizar. Nesse caso, as duas integrações serão importantes para a resolução, pois deveremos encontrar os valores de C1 e C2 para achar o resultado final a partir das condições de contorno. Prosseguindo, agora deveremos aplicar as condições de contorno que encontramos no passo 2, mostradas na figura à direita. Para a primeira integral, utilizamos a primeira condição de contorno, em que x é igual a zero e θ também é igual a zero. Assim, encontraremos C1 igual a zero. Para a segunda integral, que é vista acima, substituiremos a segunda condição de contorno, com x e y iguais a zero. Assim, também encontraremos C2 igual a zero. Finalizando, substituiremos a equação com a terceira condição de contorno, com x igual a L e y igual a zero. Assim, encontraremos a equação a seguir e a simplificaremos, multiplicando todos os termos por 6 sobre L ao quadrado. Para esse último passo, faremos o sistema de equações a partir das equações de equilíbrio encontradas anteriormente. Já possuímos duas dessas equações e achamos a terceira no slide anterior. A terceira é a 3MA menos AYL mais 1/4 de WL ao quadrado igual a zero. E as duas que já tínhamos eram a AY mais B menos WL igual a zero e a MA mais BL menos meio de WL ao quadrado igual a zero. Agora, iremos só resolvê-las. Temos o resultado a seguir. A x sabíamos que era zero, por ser uma componente horizontal. E dessa forma encontramos a y, MA e B, com os seus respectivos valores. O método de momentos estáticos de área é uma forma alternativa de calcular as deflexões e as reações de apoio. Ele pode ser aplicado em vias isostáticas e hiperestáticas. Mas, para o caso das hiperestáticas, também deve haver a geração de uma viga isostática primária. Para compreender melhor o método, tomamos uma porção de uma viga elástica AB, representada pela figura. Abaixo está o seu diagrama de momento fletor. Dentro de AB, pegamos um trecho de comprimento infinitesimal denominado ds, que é dado pela relação ds igual a ρ dθ, onde ρ é a distância até a origem entre os pontos M1 e M2, que é igual, e dθ é o ângulo formado pelas tangentes da linha elástica nos pontos M1 e M2. Dθ é dado pela equação abaixo, onde E é o módulo de elasticidade e Iz é o momento de inércia. Agora, se integrarmos a relação dθ, encontramos o primeiro teorema do momento estático de área. A relação é mostrada abaixo, onde o ângulo entre as tangentes à curva elástica entre dois pontos A e B é igual à área do diagrama de momento fletor entre esses dois pontos, dividida por E e Z. Pegando o dθ e multiplicando por uma distância x1 até B, temos essa contribuição desse ds em relação à deflexão até B, considerando a sua tangente. Isso está representado na figura aqui pelo lado direito. Agora, se pegarmos essa nova equação, obtida pela multiplicação de x1 e dθ, e integrarmos de A a B, teremos o segundo teorema do momento estático de área, cuja deflexão de um ponto B para a tangente em um ponto A é igual ao momento estático em relação a B da área do diagrama de momento fletor entre A e B dividida por E e Z. Para exemplificar, temos um exercício de uma viga engastada apoiada simplesmente em B, que está sob o esforço de uma carga Q. Primeira coisa é retirar o apoio em B e substituir por uma reação RB, assim obtendo então uma viga primária. Em seguida,
precisamos isolar os carregamentos na viga isostática obtida. O primeiro carregamento é o carregamento externo, demonstrado pela figura à direita. Ao fazer isso, podemos obter o momento fletor em função de x1, que é dado pela equação de M1, e depois, ao integrarmos M1 por x1, obtemos então o momento estático de área S1. Agora, fazemos a mesma coisa para a reação hiperestática. Encontramos o momento dado pela fórmula M2 e depois, ao integrar, o momento estático de área S2. Por fim, aplicamos o segundo teorema do momento estático de área, onde a deflexão de um ponto B para a tangente em um ponto A é igual ao momento estático em relação a B na área do diagrama de momento fletor entre A e B, dividida por E e Z. Neste caso, a deflexão é zero, pois a viga está engaçada e apoiada. Podemos ver pela figura, né, em A e em B, onde, no caso, a tangente, a linha elástica vai ser na horizontal, como nos dois pontos é na horizontal, temos que a deflexão realmente é nula. Com a relação das somas dos momentos estáticos, dividido por EI é igual a essa deflexão, né, que no caso é zero, substituindo os valores, então, de S1 e S2 já calculado anteriormente, podemos, por fim, encontrar a reação RB, que no caso vai ser 3QL sobre 8.